Você já ouviu falar de um homem que foi tão perverso que Deus o eliminou diretamente, sem julgamento, sem segunda chance? Ele simplesmente desapareceu da face da terra por ordem divina. Uma única frase bíblica descreve seu destino, mas por trás dessa curta menção esconde-se uma história fascinante que moldou para sempre a linhagem de Jesus Cristo. Hoje vamos conhecer a surpreendente história de o homem que Deus matou. Bem-vindos ao canal O Exegeta. Hoje iremos mergulhar em uma das histórias mais obscuras e poderosas da Bíblia. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Um princípio que pode mudar completamente sua perspectiva sobre privilégios, responsabilidades e o plano de Deus para a sua vida. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está buscando entender como Deus pode usar até mesmo nossos erros para a sua glória. Quem foi Por sua breve história, é uma das mais impactantes lições sobre o caráter de Deus. Para compreendermos a verdadeira importância de precisamos primeiro entender o contexto histórico e espiritual em que ele nasceu. Estamos falando do período dos patriarcas, aproximadamente entre os séculos 19 e 10 a.C., um tempo de formação do povo de Israel, muito antes dos reis, dos profetas e da lei de Moisés. Era filho de Judá, cujo nome provavelmente já ressoa em seus ouvidos. Judá foi o quarto filho de Jacó, também chamado Israel, com sua esposa Lia. Dessas raízes viria um dia o rei Davi e, segundo a tradição cristã, o próprio Jesus Cristo. Vejamos a genealogia. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e Judá gerou seu primogênito, o herdeiro de todas as promessas. A linhagem que conduziria à vinda do Messias estava nas mãos deste jovem. Ele era o portador da aliança divina e da promessa de uma nação inteira, um homem com imenso privilégio. Mas, como veremos, nem sempre o privilégio vem acompanhado de caráter. O contexto familiar de antes de chegarmos a é importante entender uma decisão controversa tomada por seu pai, Judá. A Bíblia relata que Judá se separou de seus irmãos e foi para a região de Adulão, longe das terras dos patriarcas. Ali, ele faz amizade com um homem chamado Ira, um adulamita, e toma uma decisão que rompe com a tradição de seus ancestrais. Casa-se com a filha de um cananeu chamado Suá. Este é um detalhe crucial que muitos leitores da Bíblia acabam deixando passar. Os cananeus não compartilhavam da fé dos descendentes de Abraão. Tinham costumes, crenças e práticas religiosas completamente diferentes. Abraão havia advertido seu filho Isaque para não se casar com mulheres cananeias. Isaque e Rebeca sofreram quando seu filho Esaú escolheu esposas cananeias. E agora Judá, portador da promessa divina, mistura seu sangue com o povo da terra. É neste contexto de compromisso espiritual dividido que nasce o primogênito de Judá. Um menino nascido entre dois mundos, herdeiro das promessas de Abraão, mas criado sob influência cananeia. As escolhas de Judá plantaram sementes que logo mostrariam frutos amargos em seu primogênito. O nascimento e a posição de Gênesis 38:3, nos diz simplesmente: e ela, a filha de Suá, concebeu e deu à luz um filho, e chamou-o nasce como primogênito, uma posição de imenso valor nas culturas antigas. Ele não seria apenas o herdeiro principal dos bens de seu pai, mas também o responsável por liderar a família após a morte de Judá. Como primogênito, recebia uma bênção especial e a dupla porção da herança. Mais importante ainda, estava destinado a carregar o legado espiritual da família. Através dele, as promessas feitas a Abraão deveriam continuar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Imagine a responsabilidade sobre os ombros desse jovem. Ele não era apenas mais um descendente de Judá, mas o elo crucial na corrente que levaria ao cumprimento das promessas divinas. A Bíblia não nos dá detalhes sobre sua infância ou adolescência, nem sabemos que tipo de educação recebeu ou quais valores absorveu. Porém, podemos inferir que cresceu numa família dividida entre tradições hebraicas e a cultura cananeia. Curiosamente, o nome significa vigilante em hebraico. Um nome irônico para alguém cujas ações demonstrariam uma profunda cegueira espiritual. O casamento de e seu destino. Quando atinge a idade adulta, seu pai Judá escolhe para ele uma esposa chamada Tamar. O nome Tamar significa palmeira em hebraico, símbolo de retidão e força. A Bíblia não especifica a origem de Tamar, se ela era cananeia ou descendente de Abraão. O texto silencia sobre isso, mas uma coisa é certa: Tamar entendeu melhor o propósito divino para aquela família do que os próprios homens da casa de Judá. O casamento de e Tamar não era apenas uma união comum, mas um pacto sagrado, cuja missão era gerar descendentes para continuar a linhagem prometida. Mas algo trágico acontece. Gênesis 38:7 diz: porém, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Essa única frase encerra a vida de Nenhuma explicação adicional, nenhum detalhe sobre qual foi sua maldade, apenas a constatação de que ele era mau aos olhos do Senhor e Deus o tirou da terra dos viventes. Essa sentença esconde um abismo de julgamento divino. O que teria feito para ser o primeiro homem da Bíblia a ser morto diretamente por Deus? A Escritura mantém silêncio sobre os detalhes, mas esse silêncio é ensurdecedor. Sabemos que o padrão divino não é eliminar pessoas por pequenos erros. Deus é compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, como proclama Êxodo 34:6. Isso leva à conclusão que a maldade de deve ter sido extrema. Possíveis interpretações e tradições judaicas. A tradição judaica expressa no Midrash sugere algumas possibilidades. Uma delas é que praticava o mesmo pecado que seu irmão Onã cometeria mais tarde: desperdiçar a semente para evitar que Tamar concebesse um filho. Outra possibilidade é que tenha introduzido práticas idólatras cananeias em seu lar, corrompendo a fé da família e desviando-se do caminho dos patriarcas. Alguns comentaristas sugerem ainda a possibilidade de abusos, com sendo cruel com Tamar. A verdade é que não sabemos ao certo. Talvez haja uma lição no silêncio da Escritura. O foco não está no pecado específico, mas na resposta divina. Deus vê o que está oculto aos olhos humanos. Enxerga não apenas nossas ações, mas as intenções do coração. O que fica claro é que mesmo tendo recebido o privilégio de ser primogênito na linhagem messiânica, falhou tremendamente em sua responsabilidade. E o juízo de Deus foi rápido e definitivo. O efeito da morte de e a lei do levirato. A morte de criou um vazio genealógico que exigiria uma solução extraordinária. Entramos aqui num costume antigo, importante para entender o resto da história: a lei do levirato. Embora essa lei só tenha sido oficialmente codificada séculos depois por Moisés, em Deuteronômio 25, o princípio já era praticado na época dos patriarcas. Ela determinava que quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva e gerar descendência para o falecido. O primeiro filho dessa união seria considerado filho do irmão morto, preservando seu nome e linhagem. Era uma forma de garantir que nenhuma família desaparecesse de Israel. Após a morte de Judá recorre a seu segundo filho, Onã, e lhe diz: vai à mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã obedece parcialmente.
casa-se com Tamar, mas sempre que se unia a ela, derramava seu sêmen na terra para não gerar descendência ao irmão. A Bíblia é clara: sabendo que a descendência não seria sua, ele agiu por egoísmo. Se ele gerasse um filho com Tamar, essa criança seria considerada filho de Er e herdaria a porção principal dos bens de Judá. Com Er morto e sem filhos, Onã era agora o primogênito de fato. Ter um filho que legalmente seria considerado filho de Er ameaçava sua posição privilegiada. Mais uma vez, vemos o juízo divino em ação. Mas o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Duas mortes na mesma família pelo mesmo motivo: egoísmo e rebeldia contra o propósito divino. A crise na família de Judá. A família de Judá enfrentava agora uma crise sem precedentes. O plano divino parecia ameaçado por um ciclo de desobediência e julgamento. Depois da morte de 2 filhos em circunstâncias semelhantes, Judá entra em pânico. Ele tem um terceiro filho, Selá, mas teme que ele também morra se casar com Tamar. Em vez de confiar no plano divino, Judá opta por uma solução humana. Fica-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Mas a Bíblia revela suas verdadeiras intenções. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Judá estava usando uma desculpa para afastar Tamar, sem intenção real de cumprir sua promessa. Tamar, obediente, volta para a casa do pai e espera meses, talvez anos. Selá cresce e atinge a idade para casar-se, mas Judá não cumpre sua palavra. Tamar permanece viúva, sem filhos, sem posição social, sem futuro. A audaciosa decisão de Tamar é um dos momentos mais dramáticos da narrativa. A promessa divina, a linhagem que deveria conduzir ao Messias, está ameaçada. Não por inimigos externos, mas pelo medo e pela desobediência daqueles que deveriam preservá-la. Tamar compreende que Judá não tem intenção de dar-lhe Selá como marido. Ela se vê numa situação desesperadora. Viúva 2 vezes, sem filhos, sem perspectiva de futuro. Mais do que isso, ela percebe que a linhagem sagrada está em risco. Quando os homens falham, Deus frequentemente usa o improvável, e neste momento crítico seria uma mulher viúva quem restauraria o que 3 homens haviam destruído. Assim, Tamar toma uma decisão audaciosa e controversa que mudará o curso da história. Ela descobre que Judá, recentemente viúvo, está indo a Timna para a tosquia de suas ovelhas. Tamar conhece bem seu sogro e sabe que é um momento de celebração, quando os pastores costumam ser mais indulgentes consigo mesmos. Elabora então um plano ousado. Tira suas vestes de viúva, cobre-se com um véu e senta-se à entrada de Enaim, no caminho para Timna. Para todos os efeitos, parecia uma prostituta cultual, figura comum nos cultos cananeus. Judá a vê, mas não a reconhece, e se aproxima propondo deitar-se com ela. Tamar astutamente negocia o pagamento. Que me darás para que entres a mim? Judá promete enviar-lhe um cabrito do rebanho. Tamar, pensando adiante, pede garantias. Deixa-me um penhor até que o envies. Judá entrega seu selo, seu cordão e seu cajado como garantia, objetos pessoais importantes que representavam sua identidade e autoridade. Após o encontro, Tamar retorna para casa, volta a vestir suas roupas de viúva e aguarda. Quando Judá envia o cabrito prometido através do amigo adulamita, a suposta prostituta não é encontrada. Ninguém naquela cidade a conhece. Acusação contra Tamar e a reversão surpreendente 3 meses depois, chega a notícia. Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. A reação de Judá é imediata e severa. Tirai-a fora para que seja queimada. O plano de Tamar parecia se voltar contra ela. Seria esta a justiça divina? Ou estávamos prestes a testemunhar uma das maiores reversões de expectativa da história bíblica?
No momento crítico, enquanto estão levando Tamar para ser executada, ela envia a ajudar os objetos que Judá lhe dera como penhor: o selo, o cordão e o cajado. Com uma afirmação poderosa, ela declara: do homem de quem são estes objetos eu concebi. Reconhece, peço-te, de quem é este selo, este cordão e este cajado. Imagine a cena. Judá, cercado pela multidão, reconhece imediatamente os objetos e seu rosto revela a verdade. Em silêncio, ele examina cada item. É um momento de tensão dramática indescritível. A vida de Tamar e da criança que ela carrega dependem da reação de Judá. Então, vem uma das confissões mais nobres da Bíblia. Judá não tenta esconder sua culpa, não minimiza sua responsabilidade, nem busca desculpas. Ele simplesmente declara: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá, meu filho. Esta é uma confissão pública que reconhece não apenas sua relação com Tamar, mas também sua falha em cumprir a promessa de dar-lhe Selá como marido, conforme a lei do levirato. A frase "mais justa é ela do que eu" é profunda e revela um arrependimento sincero. Judá admite que, apesar do método controverso de Tamar, ela estava agindo em prol da justiça, buscando preservar a linhagem familiar e cumprir seu papel na história do povo escolhido. O nascimento dos gêmeos e o significado simbólico Tamar é poupada e sua gravidez prossegue. A história poderia acabar aqui, com justiça restaurada e a ordem restabelecida, mas há ainda um detalhe surpreendente por vir. Do caos da morte de surgiria um nascimento que carregaria um simbolismo profético para toda a história de Israel. Quando chega a hora do parto, Tamar descobre que está grávida de gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês estende a mão para fora. A parteira, querendo identificar o primogênito, amarra um fio vermelho em seu pulso, dizendo: este saiu primeiro. Mas então, num giro inesperado, o bebê recolhe a mão, e é o irmão que nasce primeiro. A parteira, surpreendida, exclama: como rompeste? Sobre ti seja a rotura. Por isso, esse bebê recebe o nome de Pérez, que significa brecha ou ruptura. O segundo bebê, com o fio escarlate no pulso, recebe o nome de Zerá, que significa brilho ou nascer do sol. Esse detalhe, aparentemente trivial, traz um simbolismo profundo. Zerá, identificado pelo fio escarlate, parecia destinado à primogenitura, mas Pérez rompe a ordem natural e nasce primeiro. É mais um exemplo do padrão divino que vemos em toda a Bíblia. Deus frequentemente escolhe o segundo em vez do primeiro, o mais jovem em vez do mais velho, o improvável em vez do óbvio. Pense em Abel ao invés de Caim, Isaque ao invés de Ismael, Jacó ao invés de Esaú, José ao invés dos irmãos mais velhos, Davi ao invés dos irmãos mais velhos. Pérez, nascido de uma união irregular, através de um plano ousado de uma viúva determinada, torna-se o herdeiro da linhagem messiânica. É dele que virão os líderes da tribo de Judá e, séculos depois, o rei Davi. O legado de e a fidelidade de Deus. A história de e Tamar ilustra um princípio divino recorrente. Quando o plano A falha por causa da desobediência humana, Deus já tem um plano B, muitas vezes ainda mais glorioso. O primogênito de Judá, morreu sem deixar descendência física. Seu nome é raramente mencionado nas genealogias bíblicas subsequentes. Para muitos leitores, ele é apenas uma nota de rodapé na grande história da salvação. Mas seu legado, paradoxalmente, é imenso. Não pelo que ele fez, mas pelo vazio que sua morte criou. A ausência de desencadeou uma série de eventos que revelaram a maldade de Onã, o medo de Judá, a determinação de Tamar e, por fim, a fidelidade de Deus ao seu plano. Representa o homem que teve tudo: posição, privilégio, promessa, e desperdiçou tudo por causa do pecado.
Sua história é um alerta solene sobre a responsabilidade que acompanha o privilégio espiritual. Séculos depois, quando o povo de Israel se encontra no deserto após o Êxodo, Números 26 registra o censo das tribos mencionando a família de Er como parte da tribo de Judá, porém sem descendentes diretos. Seu lugar foi ocupado pelos filhos de Pérez, que se tornaram clãs numerosos. A linhagem continuou não através de Er, o primogênito legítimo, mas através de Pérez, nascido da união entre Judá e sua própria nora Tamar, uma união que, em outras circunstâncias, seria considerada escandalosa. O maior ensinamento da história de Er, talvez o maior ensinamento desta história, seja o seguinte: nenhum de nós é indispensável ao plano divino, mas todos somos convidados a participar dele. A história não termina com Pérez. O livro de Ruth mostra como essa linhagem segue. Pérez gera Esrom, que gera Ram, que gera Aminadab, e assim por diante, até chegar a Boaz, que se casa com Ruth, a Moabita. Deles nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, o rei conforme o coração de Deus, e é a Davi que Deus promete eternizar o trono do seu reino. Ao abrirmos o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus começa com estas palavras: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. Na lista que se segue, encontramos algo notável. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Mateus 1:3. Entre dezenas de homens, Tamar é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Por quê? Porque seu ato de coragem e determinação salvou a linhagem messiânica quando os homens falharam. A história que começou com a maldade de Er culmina séculos depois no nascimento do Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da morte veio vida. Da injustiça, justiça. Do fracasso, redenção. Este é o padrão divino que vemos não apenas na história de Er, mas em toda a narrativa bíblica, culminando na cruz de Cristo. O que podemos aprender? O que podemos aprender com esta história antiga e aparentemente distante? Privilégio não garante fidelidade. Er tinha tudo para ser um elo importante na história da salvação, mas sua maldade o desqualificou. Nascimento, posição e herança nunca substituem o caráter. Deus não tolera a injustiça. Seja qual for a maldade de Er e depois a de Onã, Deus interveio para proteger seu plano e aqueles que são injustiçados. Quando os homens falham, Deus usa os improváveis. Tamar, uma viúva sem poder numa sociedade patriarcal, tornou-se um instrumento divino para preservar a linhagem messiânica. O plano de Deus não pode ser frustrado. Nem a morte de Er, nem a desobediência de Onã, nem o medo de Judá puderam impedir que a promessa divina se cumprisse, muitas vezes por caminhos inesperados. Deus usa situações, pessoas e decisões imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos. A genealogia de Jesus inclui não só heróis da fé, mas pessoas comuns, com falhas, medos e erros, pessoas como nós. Sua vida, assim como a de Er, é parte de uma tapeçaria maior. A pergunta é: você será lembrado pelo vazio que deixou ou pelo legado que construiu? A história de Er nos lembra que somos todos parte de uma narrativa maior. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no plano divino. Podemos escolher ser como Er, desperdiçando nossos privilégios, ou como Tamar, lutando pela justiça mesmo em circunstâncias adversas. O nome Er significa vigilante, mas ironicamente ele não vigiou seu próprio caráter. Seu exemplo nos convida a vigiar nossas atitudes, escolhas e coração, e nos lembra que mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. Seu propósito de redenção avança, às vezes por caminhos que jamais imaginaríamos. Você já conhecia a história de Er? Deixe nos comentários o que mais te impactou nesta narrativa bíblica. Se este vídeo, este texto te abençoou, não esqueça de deixar seu like,
compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos que revelam as histórias esquecidas, mas poderosas, da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.